Vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo. Convido-vos para abrir vossas Bíblias em Êxodo capítulo 23. E nós vamos ler, com o favor de Deus, alguns versículos das Escrituras. Êxodo capítulo 23, no versículo 14 diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Leia comigo. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Olhe para mim um momento. Deus destacou 3 vezes no ano em que Deus ordena. Deus não está a pedir, Deus não está a dizer talvez, Deus está a dizer: fareis uma celebração na minha presença. E depois, continuando, diz assim, versículo 15: guardarás, podem ler comigo, guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Quer dizer que é um tempo também de ofertar para Deus, um tempo de um voto que é obrigatório por Deus. Mais uma vez, ele volta a frisar isto. Versículo 17, leia comigo. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor. Aqui, homem não é no sentido de género, homem é no sentido de humanidade. Homem é no sentido de ser humano. Amém? Veja agora, a partir do versículo 20, algumas considerações muito interessantes. Diz assim: eis que eu envio, podemos ler juntos, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Meu Deus, que maravilha. Versículo 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Depois, para avançar um pouco mais, vamos ler para diante, e no versículo 22 diz assim, lemos juntos: mas se diligentemente ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhe darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, leia comigo, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. No versículo 26 diz: na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril, e completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Quer dizer, outra tradução diz que todos os teus inimigos fujam diante de ti. Querido Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus te agradecemos pelas tuas respostas, pelas tuas bênçãos, pela tua palavra em nosso coração neste dia. Glorifica, pois, o teu nome em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, por que Deus ordenou que a Páscoa fosse celebrada? A primeira coisa que você deve saber sobre Páscoa é que ela se baseia numa aliança com Deus. A Páscoa é a celebração, é uma festa, mas é uma festa por um motivo, com uma razão. Não é uma festa porque vamos fazer festa. Não é assim. Uma festa que tem uma razão de ser. Tem
um motivo. E o motivo é o motivo de uma aliança que Deus faz com o homem. E numa aliança há duas partes. Deus estabelece o que ele vai fazer e Deus responsabiliza e pede aquilo que você deve fazer. São duas partes. A aliança é como um contrato. Você tem uma parte, por exemplo, quando imaginamos, se aluga uma casa, você usufrui daquela casa, beneficia de ter aquele lugar, tem o benefício daquele uso, tem quartos, tem cozinha, tem lugar para o carro, tem lugar para tudo, tem... E depois tem o quê? Uma responsabilidade. Pagar a renda, pagar a luz, pagar a água, pagar os consumos, pagar as coisas que utiliza, não danificar, não fazer mal. Amém? E aquilo tudo está escrito em estatutos, está escrito em cláusulas, está escrito e no final assina. Quem aluga, o inquilino, e assina o senhorio. Quem faz o arrendamento. Há uma troca de benefícios, uma troca de responsabilidades, há garantias de cumprimento das duas partes e estão todos felizes, cumprindo tudo e acontecendo tudo de acordo àquilo que é normal e àquilo que é esperado, que é que cada um cumpra a sua palavra. Sim ou não? Agora, quando nós olhamos para aqui, nós vemos que Deus pede poucas coisas, mas o que Ele dá, o que Ele oferece, é de um benefício tão extraordinário. Ele pede, por exemplo, para a pessoa ouvir aquilo que são as instruções que Ele vai dar. Aqui diz: o anjo do Senhor trará instruções. Esta palavra anjo do Senhor é em sentido lato. Quer dizer, pode ser o próprio Senhor, pode ser, um anjo que Ele envia, pode ser o Espírito Santo a instruir, pode ser de qualquer forma que Deus o faça. A figura que é apresentada é como um anjo. Mas o mais importante que isso é você saber que Deus vai dar instruções em momentos especiais, em tempos de crise, em tempos difíceis ou em qualquer situação. Deus quer dar instruções do que deve fazer, da sua parte, como deve fazer, e Ele vai fazer a parte dele. E a parte dele é impressionante. Ele diz assim: eu vou-te levar ao lugar que eu tenho preparado. Deus tem um lugar preparado na sua vida muito maior do que aquilo que você tem hoje. Deus tem algo preparado para si muito mais extraordinário do que aquilo que você está a viver hoje. Um desses dias, alguém me perguntou: então e aquele sonho que você teve de uma casa extraordinária que você tinha? Eu disse: esse lugar preparado por Deus, eu vou ao encontro dele. Isso significa que Deus já preparou alguma coisa, que Deus já anunciou, que Deus já declarou, que do lado de Deus está pronto. Eu estou a caminhar para chegar a este encontro entre o desejo de Deus, um sonho de Deus, uma promessa de Deus e o meu caminho para chegar lá. E sabe, depende muito mais de nós chegarmos lá do que da vontade de Deus nos dar e nos abençoar, porque essa vontade está garantida. Depois, no meio destas afirmações, Deus diz assim: nesta aliança, Ele diz: eu irei adiante de ti. Ele vai à sua frente. Como Deus à sua frente, é difícil você perder. Agora, há uma coisa que você deve pedir. Peça sempre que Deus dirija. Não se esqueça que é Ele que vai à frente, não tire de lá. Não se ponha você lá à frente, pronto, vou já resolver isto à minha maneira e vou já tratar de fazer... Tenha calma. Deixe Deus dirigir. O Senhor dirige tu. Dirige tu, conduz tu. Conduz as decisões certas. Conduz estes acontecimentos. Cada vez que você estiver no meio de situações que são situações de pressão,
situações opressivas. Queira que seja feita a vontade de Deus mais que a sua. Jesus é o expoente máximo da demonstração desta realidade. Jesus estava no Getsemane. Sabe o que quer dizer Getsemane? Getsemane é uma palavra do hebraico composta. Getsemane. Duas palavras. O lugar da prensa. Jesus, como naquele lugar do Jardim das Oliveiras, havia um lugar onde prensavam e faziam o azeite. E o fruto da oliveira era trazido e era prensado ali. Como as roldanas, era prensado e escorria o azeite. O lugar da prensa significa o lugar onde alguém está a ser prensado, alguma coisa está a ser prensado para ser espremido, para ver o que sai de lá. Quando você é espremido no meio de uma situação difícil, o que é que sai de lá? Sai revolta, sai mágoa, sai azedume, sai crítica, sai discussão, sai o quê? Sai medo, sai falta de fé, sai desânimo, o que é que sai de lá? Quando nós passamos por momentos difíceis, o que é que sai de dentro de nós? Jesus, naquele momento horrível, difícil, disse: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade se faça. Todos nós passamos momentos difíceis em nossa vida. Todos nós passamos crises, angústias. Todos nós somos decepcionados algum dia na nossa vida. Todos nós somos ofendidos ou magoados em algum momento. E no momento das feridas, no momento das mágoas, no momento das ofensas, o que é que sai de nós? Sai vingança? Sai retaliação? Sai dar mal por mal? Falaram mal de mim, vou falar mal? Fizeram mal, vou fazer mal? Alguém foi desonesto comigo, vou ser desonesto também? Se aquele me roubou, vou roubá-lo a ele? Então ficam dois ladrões. Mas quando não conseguem tirá-lo de uma posição de honestidade, de uma posição de ser correto, de uma posição de ser verdadeiro, de uma posição de continuar amável, mesmo quando ninguém merece essa amabilidade, continuando a ser bondoso, mesmo quando a pessoa está a fazer maldade contra si. E você continua a ter a sua atitude, então você verdadeiramente está a dar a outra face. A outra face da mentira é a verdade. A outra face da franqueza e da sinceridade é ser hipócrita, é ser fingido. A outra face é continuar leal, é continuar verdadeiro, é continuar autêntico, é continuar certo, mesmo quando do outro lado não se merecia essa atitude correta de sua parte. Mantenha-se correto no meio de um mundo que está cheio de corrupção. O que é que sai de nós quando somos prensados? Você fica quieto a observar, a perdoar, a entregar nas mãos de Deus, a pedir: Senhor, dirige-te, livra-me. Ou ficar a falar do assunto como um vira-vento, sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar, a cabeça um turbilhão a girar na sua cabeça, e vai, tanto gira, que levanta do chão. Fica sem pé. Fica a flutuar na raiva, na revolta. E há muita gente a flutuar por aí, cheios de raiva, cheios de revolta, cheios de mágoas, cheios de ofensas. E depois nas ofensas ofendem outros. E nas mágoas magoam outros. E nas dores ferem outros. Quando nós estamos magoados, magoamos outros. Quando nós somos feridos, ferimos outros. Essa é a tendência. Mas a palavra de Deus diz que no lugar da prensa, Jesus se comportou absolutamente irrepreensível diante de Deus. E manteve-se a agir certo e a fazer certo. Ele sabe que Deus não pode falhar de cumprir com a sua parte, mesmo quando o mundo completamente o decepcionou, mesmo quando foi virado costas e abandonado pelos seus discípulos, mesmo quando Judas o traiu com um beijo, mesmo quando Pedro o negou, Jesus manteve-se íntegro, verdadeiro, foi ao encontro dele,
do alto da cruz disse: Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. Eu sei que isto é mais fácil dizer do que fazer, mas Jesus fez e disse. Fez porque Ele fez isso por todos nós. E fez porque não foi só Judas que o traiu, todos nós de uma forma ou outra traímos Deus. Um dia viramos costas, um dia deixamos de fazer o que era certo, um dia erramos no caminho. A Bíblia diz que não há nem um único só que tenha procedido irrepreensivelmente diante de Deus. Há pessoas que acham que são superiores aos outros porque fazem coisas melhores que outros. Mas a Bíblia diz que não há um único que se aproveite. Com muito ou com pouco, todos nós erramos e todos nós falhamos e todos nós pecamos. Ou muito ou pouco, toda a gente fez algo que não estava certo. E por isso a palavra de Deus diz que a iniquidade de todos nós, que os erros de todos nós foram colocados em Cristo. E se Ele nos perdoou de erros tão grandes, como é que nós não podemos perdoar de erros tão pequenos, às vezes, aqueles que estão ao nosso lado? Precisamos de uma postura mais parecida com Jesus, mais humildes, mais capazes de olhar com os olhos de Deus e não com os olhos das pessoas lá fora, que por a mínima coisa apontam o dedo até para se esconderem eles próprios atrás de coisas piores do que aquelas que estão a acusar outros de terem feito. Amém, irmãos? Por isso, não esqueça que a sua aliança com Deus é uma aliança que se baseia no amor de Deus e no princípio de você caminhar com Deus na sua vida para a frente. A Páscoa é, por isso, a celebração de uma aliança com Deus, com cláusulas, com princípios, com estatutos, em que Deus se oferece para fazer algo tão grande, tão extraordinário, tão poderoso na sua vida para a frente. Por causa disso, Ele já no início lhe pede que você ofereça um voto. É tão grande o que Deus vai fazer que Ele começa por dizer: não apareças diante de mim de mãos vazias. Por isso é que no tempo da Páscoa, no tempo de celebração de Páscoa e pães asmos, nestes dias, você deve preparar uma oferta especial que sentir no seu coração e entregar para Deus, conforme aquilo que Deus lhe tem abençoado. Se Deus lhe tem dado muito, dê muito. Se Deus lhe tem ajudado com pouco, dê pouco. O que puder, mas não fique sem fazer o seu voto da Páscoa. Para que é que por que o voto da Páscoa é tão importante? Porque aquilo que Deus está a prometer para si é tão grande, mas tão grande. Repare, neste texto nós lemos algumas coisas que são absolutamente extraordinárias. Ele diz: eu vou ser inimigo dos teus inimigos. A partir de hoje eu não quero ser inimigo seu. E é melhor que você não se ponha como meu inimigo. Porque Deus diz: eu serei inimigo dos teus inimigos. Ou seja, eu serei inimigo dos teus problemas. Deus se tornará inimigo das tuas aflições, das coisas que vêm para te reduzir, para te atormentar, para te dificultar a vida. Deus vai ficar contra isso. Deus vai anular isso. Deus vai destruir o mal que vier contra a tua vida. Deus abençoará o teu pão, a tua água. Abençoará tudo o que tem a ver com a tua vida, com as tuas necessidades. Aqui pão e água significa as necessidades básicas, mais simples e sagradas da sua vida. Nunca lhe faltará. Amém? Deus promete que tirará da sua vida todas as enfermidades. Não algumas. No versículo 25 diz: Deus tirará do vosso meio as enfermidades. Ou seja, Deus está a dizer: não haverá doenças em tua casa, não haverá mulher estéril, nem homem estéril. E os teus inimigos
serão afugentados diante da tua presença e fugirão de ti. Deus entra nas suas batalhas, Deus entra nas tuas guerras, Deus entra nos teus problemas para abrir um caminho e para fazer aparecer uma resposta e solução. Deus faz aparecer as pessoas certas e faz desaparecer quem não interessa. E você só tem que observar e ver calmamente Deus a operar e a fazer tudo. Ou seja, Deus vai trabalhar para si. É por causa disso que ele diz: entrega-me um voto, porque eu vou estar a trabalhar pelo teu nome. Vou fazer aparecer coisas e fazer manifestar coisas que tu nem imaginas, nem sonhas, nem pensas, nem achas neste momento. Vou diante de ti, vou abrir caminho sobre situações que agora tu não estás a ver nem a observar. Eu vou trazer isso para a tua vida. Coisas muito maiores que não viste, coisas muito maiores que não imaginaste nem pensaste, eu vou fazer acontecer. É essa a grandeza do significado desta aliança com Deus. O princípio da Páscoa qual é? O princípio da Páscoa é a definição de uma lei ou de um princípio que diz que sempre que você estiver oprimido numa situação que não consegue mudar, oprimido no meio de uma dificuldade que não consegue sair, escravizado no meio de um sofrimento que não consegue vencer, Deus vem em seu socorro e tira-o de lá. Esse é o princípio da Páscoa. O princípio da Páscoa que está bem definido na palavra de Deus, em 1 Coríntios 10, versículo 13. Diz: não veio sobre vós tentação, ou teste, ou prova, ou problema, ou doença, ou dificuldade, seja o que for. Aqui a palavra tentação é uma palavra de testes no sentido lato, no sentido abrangente da palavra. No sentido amplo da palavra. Não há problema nenhum, prova nenhuma, dificuldade nenhuma, angústia nenhuma, tribulação nenhuma, doença nenhuma, coisa nenhuma, maior do que aquilo que você possa vencer. Diga isso comigo. Não vem nada sobre a minha vida maior do que aquilo que eu posso vencer. Agora, veja bem o que a Bíblia diz. Juntamente com isso, Deus compromete-se ele a dar uma saída. Aqui diz: Deus, juntamente com a tentação, com esse problema, Deus proverá livramento. Deus faz aparecer livramento. Outra tradução diz: Deus dá saída. Diga comigo: Deus dá saída. Outra tradução diz: Deus dá um escape. Então você já tem aqui três palavras: Deus dá saída, Deus dá livramento, Deus dá um escape. E como Ele é Deus, você só tem que confiar nele. E como Ele é Deus, Ele conseguiu contar esta história e mostrar este princípio em ação com uma nação inteira e com o maior império da civilização do seu tempo, o primeiro grande império que existiu. Quando nós mandamos os nossos filhos para os liceus, e quando eu fui no liceu, eu gostei muito de estudar História. Eu gostava muito de História. Fui muito bom aluno de História. Aliás, no antigo 7º ano, que agora é o 12º, não é? Dispensei de História. Dispensei de História, Filosofia, e naquela altura havia uma coisa que estudava, que eu não sei se ainda se estuda hoje, Ciência Política. Então, em 3 dessas coisas não fui a exame. Não precisei de ir a exame, dispensei com nota, com média de 18. Nessa altura, para dispensar, era preciso ter uma média fortíssima. E eu gostava daquelas 3 cadeiras e estudei aquilo. E nem precisei de ir a exame. História, eu gostava muito de História. E li a História por gosto. Não é preciso mandar-me ler História. Outras coisas era preciso forçar-me. Mas em História não. Eu lia porque eu gostava de ler. O primeiro grande império que existiu foi o Império do Egito. Dominou toda a civilização do seu tempo. Durou mais de 1000 anos. Vários faraós ocuparam o trono ao longo daquele tempo todo. Passou de geração em geração, de pais para filhos, e dominaram tudo. Os exércitos eram tão grandes e tão poderosos que dominaram os povos em volta, escravizaram-nos, cobraram impostos altos e dominaram-nos com os seus exércitos.
Faraó vivia como um deus. Era adorado. Aliás, intitulava-se muitas vezes como Deus. Alguns dos faraós intitularam-se como Deus. Deus Sol, Deus Ra, Deus não sei o quê, Deus... como os Ramsés II. Estavam cercados da elite daquilo que era de mais avançado na época, de sabedoria, também de coisas ocultas. E ao encontro deste império Deus enviou um homem com uma vara na mão. Deus é impressionante. E Deus envia este homem sozinho com uma vara na mão e dá uma ordem ao faraó e diz: este povo que ali está não é teu, é meu. Tens que os deixar sair. E o faraó entra num problema, numa síndrome estranhíssima. Como é que eu domino o mundo inteiro, a civilização toda, e não domino um povo que aqui está dentro das minhas fronteiras e não mando neles? Porquê? E isto deu um nó na cabeça do faraó. Deu um nó tão grande que ele sentiu-se desrespeitado, sentiu-se abalado, sentiu-se frustrado. Como é que agora um Deus que ele não conhecia, porque ele tinha muitos deuses e ele próprio era um deles, não? E como é que agora aparecia de repente um Deus que ele não imaginava quem fosse e que tinha um povo que era dele, que lhe pertencia, e nesses o faraó não podia mandar. Sabe qual é este complexo? É o complexo de Satanás. O diabo faz o que quer no mundo, mas não consegue fazer nada na sua vida. E não consegue fazer nada naqueles que fazem uma aliança com Deus. É essa a lição que Deus está a dar. Há um povo que, se fizer uma aliança comigo, o diabo domina o mundo inteiro, escraviza toda a gente, mata quem ele quer, faz o que ele quer, só não faz mais porque Deus não deixa. Veja, por exemplo, o que aconteceu com os primogênitos. Deus é que não permitiu que o diabo matasse mais do que apenas os primogênitos. E a arrogância do faraó contra Deus: não fazes nada, não me permito nada, não sai ninguém daqui, eu é que mando aqui. E Deus, com paciência emprestada já, aturaram esta arrogância toda. E finalmente, o faraó dá uma ordem para Moisés e diz: da próxima vez que me apareceres diante de mim, eu dou ordem para te matarem. E Deus pegou nisto e reverteu. Lembra-se o que está escrito: eu serei inimigo dos teus inimigos. O faraó meteu-se num problema sério, porque a ameaça dele, cada vez que o faraó falava qualquer coisa do alto do trono, os escribas escreviam tudo. Aquilo ficou escrito como uma lei. O Moisés aparece a próxima vez e é morto. Não há mais maneira nenhuma de resolver isto. E Deus mete-se no assunto, porque o assunto chegou ao beco sem saída, chegou ao fim. Não há mais forma de resolver isto. Deus vai ter que entrar em ação, mas quem causou esta desgraça sobre o Egito foi o próprio faraó. Deus apenas reverteu uma lei que ele acabou de dizer e reverteu-a contra o Egito. Deus disse: é isso que queres fazer? Então essa lei vai cair sobre ti. Porque se as pessoas que fazem mal a outros um dia provassem desse veneno, se calhar paravam. O que é que você acha? A gente tão maldosa, tão horrível, e tão desleal, e tão macaca, que se um dia provasse da sua macacada, talvez parasse, talvez mudasse. Digo eu, essa é a reversão que Deus faz. A reversão que Deus faz da lei que o faraó dita, a lei vai cair em cima dele e do Egito. Porque a gente gosta de fazer leis, mas é para os outros. Para eles, não. Quem é que me entende aqui? E Deus reverte isto. Onde é que isso está escrito? Quer que lhe mostre ou não? Quer? Eu vou lhe mostrar. Venha ver comigo. Livro de Êxodo. Lá mais para trás. No capítulo 10 e versículo 28, disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e livra-te, que não me apareças mais diante do meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás.
Isto ficou escrito como a lei. E Moisés aceitou, disse, muito bem. Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. E nunca mais viu o rosto dele. Sabe porquê? Porque logo depois foi a celebração da Páscoa. Os cordeiros foram mortos. O sangue dos cordeiros foi aspergido nos umbrais das casas. Onde havia aquele sangue, Deus não permitiu o destruidor entrar. Deus fez uma aliança. O destruidor não entrará na tua vida, não entrará na tua casa, não destruirá a tua vida, não destruirá a tua casa. Ou seja, Deus está a dizer assim, por outras palavras simples, o cão vai ser solto. Sabe quem é o cão? Mas Deus disse, só vou permitir que ele mate os primogênitos. Olha, se Deus estivesse muito zangado e tivesse dito, podes matar os primogênitos, os primeiros filhos, os segundos e os terceiros. E os quartos já agora. E os quintos, põe-nos só a mancar. Aquilo no Egito era só mancos, a partir daí. Mas Deus não permitiu, só permitiu os primogênitos. Então você agora vê, de um lado, a arrogância do faraó. A arrogância do faraó. Raramente você encontra nas histórias da Bíblia uma pessoa tão arrogante como o faraó. E Deus do outro lado olhar, observar, e o diabo, imagina o diabo dizer, posso matá-los todos? E Deus tem calma contigo e fecha a boca. Mas como ele disse que ia matar o meu servo, tornou-se inimigo nosso. E o Egito todo está pronto a apoiá-lo e a fazer isso. Mata só os primogênitos. O diabo foi solto para matar os primogênitos. Já imaginou a quantidade de gente que cospe para o ar, que insulta Deus todos os dias e não lhe acontece nada? Sabe o que é isso? É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. É a bondade de Deus com tanta arrogância e com tanta ignorância. Gente que cospe para o ar todos os dias, insulta Deus todos os dias, fala de Deus como se estivesse a falar da pior coisa do mundo. E Deus não se move contra eles, não faz nada contra eles, aguarda que eles ganhem juízo até um dia em que o cão anda à solta por aí e seja dada uma autorização para lhes tocar. Não pense que alguém pode brincar com Deus. Não pode. O faraó levou a arrogância dele a um extremo tal que a mostarda chegou ao nariz e Deus disse, basta, vou-te dar uma lição. Tenho-te protegido e guardado. Até agora não aconteceu nada de demasiado grave, mas agora começa a ser sério. Queres matar os meus filhos? Queres matar aqueles que são meus? Queres matar o meu servo? Morres tu. Quem é que me entendeu aqui? No mundo há pessoas que têm tanto poder que pensam que podem fazer tudo o que lhes apetece. Mas um dia vão estar diante de Deus e vão ter que prestar contas diante de Deus da sua arrogância, das suas manobras, das suas mentiras, das suas falsidades. Neste dia, um povo que se mantinha escravo dentro das fronteiras do Egito, que não era permitido sair, que não lhe foi permitida, dada permissão de liberdade, que não podiam ir construir os seus sonhos, nem os filhos deles tinham direito aos filhos deles, porque eram escravos. Deus disse, esse povo é meu, eles têm que sair e vão sair. E quem é que me vai impedir? E o faraó foi endurecendo e resistindo e ameaçando, até chegar ao ponto de ser insuportável, intolerável a sua ameaça. E Deus respondeu de cima, não te permito isso, nem te admito isso. E agora isto começa a sério. Lembra-se a primeira praga que veio? Que a água se transformou em sangue do lado do Egito? Deus estava a avisar, não insistas no erro, não insistas num caminho sem Deus, não insistas numa vida que me afronta a minha palavra e a minha ordem e a minha autoridade, porque quando fizeres isso, vai haver sangue. Mas eles não entenderam.
E aquilo era só um aviso. A água converteu-se em sangue. Deus fez que a água ficasse em sangue. Do lado dos hebreus, a água continuava água. Mas do lado dos egípcios, a água ficou em sangue. Era o primeiro aviso. Depois vieram várias pragas, daqueles textos todos que você lê por lá fora, em Êxodo, no capítulo 2, 3, 4, 5, 6, por lá fora, vê os piolhos, os piolhos. Deus manda um exército de piolhos. Até tem graça. Coçem-se para aí, seus desgraçados. Se vocês não têm nível para combater comigo, vocês deviam ter juízo em querer me enfrentar. Peguem lá piolhos. Para o maior exército do mundo, Deus ataca-os com piolhos. Se isto não é cômico, depois, como a arrogância do faraó foi subindo de tom, Deus subiu também. E Deus foi sempre subindo de tom, à medida que o faraó ameaçava mais, Deus subia um pouco mais. E depois, o gado morreu nos campos, começaram a não ter alimentos, começaram a passar fome. Depois vieram gafanhotos, enormes gafanhotos especiais que comeram tudo. Começou a não haver cereais para fazer pão. Começou a haver escassez, começou a haver uma inflação e uma crise horrível. E o mundo, mesmo assim, na época, continuou a cuspir para o ar e a insultar Deus. E a não querer saber de Deus para nada. E as coisas foram piorando, piorando, até chegar à última, quando o faraó, já furioso, disse: não me apareças mais, se me apareceres, eu mando-te matar. Aí Deus reverteu o assunto e disse: está marcado. Esta vai ser a Páscoa. Páscoa significa passagem. Vocês vão passar da escravidão para a liberdade. Vão passar de todos os impossíveis que o diabo não quer vos deixar construir os vossos sonhos. Vocês vão sim construir os vossos sonhos. E vão construir os vossos sonhos no lugar que eu vos dei, que é vosso, e vou-vos tirar daí. E vou abrir um caminho para vocês saírem. Deus já tinha planeado isto tudo? Claro que já. Deus já sabia que isto ia acontecer ao filho. Por alguma coisa ele é Deus. Claro que ele já sabia que isto ia acontecer. Deus já sabia o que é que o faraó ia dizer. Deus já sabe tudo. Deus sabe o que você vai comer amanhã e você nem sabe ainda. Deus sabe as horas que vai dormir. Deus sabe os cabelos que tem na sua cabeça e você não sabe. Deus é Deus. Deus é criador de tudo. Ele conhece tudo e sabe tudo. Ele já sabia o que ia acontecer, mas ele pôs à disposição e deu uma oportunidade a que o faraó falasse. Mas ele já sabia o que ele ia dizer. E quando o faraó agiu da forma que fez, Deus disse: pronto, eu tenho uma aliança com este povo. Na minha aliança, quando aparece um problema do qual eles não conseguem, não têm maneira nenhuma de resolver, eu resolvo. Meus queridos irmãos, há quase 2000 anos, não foi um homem com uma vara na mão que atravessou um deserto e que veio para nos libertar do faraó. Foi Jesus. Não havia ninguém para nos salvar. Deus enviou a ele. Veio de cima. Foi gerado no ventre de uma mulher virgem, gerado por Deus diretamente. Sem defeito. Sem erro. Sem pecado nenhum. Sem falha nenhuma. Sem ter sido contaminado com o ADN de Satanás. Nasceu perfeito sobre esta terra. Com uma grandeza e um poder extraordinário que você vê ao longo das Escrituras, a operação do seu poder. Jesus dá uma ordem e os demónios fogem. Jesus dá uma ordem e os leprosos são sarados. Jesus dá uma ordem. Como um Deus sobre esta terra dá uma ordem. Ele estava como homem, mas operava como Deus. Ele estava aqui como homem, nasceu como homem, mas operava com Deus através da sua vida. Ele disse: as obras que eu faço, Pai, dá-me estas obras a mim para eu fazer. E quando ele dá uma ordem, para uma tempestade. Quando ele dá uma ordem, multiplicam-se pães e peixes. Quando ele dá uma ordem, os mortos ressuscitam. Quando ele dá uma ordem, as doenças desaparecem. Não pense, este Senhor, cheio de poder e majestade, ficou agora mais fraco, sem poder nenhum, quando foi levado para a cruz. Porque por um tempo,
por uns poucos dias, ele foi levado para ocupar o seu lugar e o meu. E foi levado como aqueles cordeiros foram levados para derramar o seu sangue, para que estivesse aspergido sobre a sua vida e sobre a sua casa. O sangue, não dos cordeiros da manada, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós estávamos acorrentados, dominados pelo diabo, oprimidos. Éramos nós que precisávamos. Não era Deus que precisava, mas Deus veio aqui como homem, fez-se homem, para nos livrar da condenação, para que nós fizéssemos uma aliança com Deus, para que nós estabelecêssemos um novo começo com Deus na nossa vida, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Ele foi à cruz e disse: Pai, eu pago em lugar deles, eu pago a dívida deles diante do tribunal dos céus. Era como se uma pessoa imensamente rica chegasse a um tribunal, você não tinha com que pagar, ia ser condenado às galés como antigamente, e ele chega diante do juiz e diz: este meu amigo, não, eu pago por ele. Pagou, a dívida ficou paga. Jesus foi à cruz, pagou pelo seu pecado e pelo meu. Por isso é que nós, quando olhamos e vemos naquele filme famoso do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, e você vê aquele sacrifício, aquelas horas horríveis que Jesus é levado de um lado para o outro, esbofeteado, insultado. Ele está a ser insultado, ele está a ser condenado. Não porque ele tivesse feito algum mal, mas porque eu fiz mal, porque você fez mal, porque nós fizemos. Nós merecíamos, ele não. Aquilo éramos nós. Aquilo era a somatória do nosso pecado, lançado sobre ele. Sendo ele o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, para que nós ficássemos com a nossa dívida paga. Porque diante da justiça dos céus, toda a dívida tem que ser paga. Toda a injustiça tem que ser paga. Todo o erro tem que ser pago. Não fica nada sem ser pago. Quem é que me entendeu? Lembra-se aqueles muitos anos que aconteceu, alguns anos que aconteceu, no Algarve desapareceu aquela menina inglesa, aquela menina, como é que ela se chamava? Lembra-se disso? Quem é que se lembra disso? Ninguém sabe quem foi o bandido que fez aquilo. Que raptou de noite enquanto os pais estavam a comer e a beber, a divertir-se com os amigos, sem problema nenhum, mas deixaram os filhos sem guarda. E um monstro entrou por aquela casa dentro e levou aquela criança. O que ele fez, Deus sabe. Mas nunca mais se encontrou. Você acha que Deus sabe? Você acha que Deus conhece? Você acha que Deus viu? Deixa-me dizer-lhe isto. Aquela pessoa pode escapar da justiça cá em baixo. Pode até nunca ser descoberto quem foi cá entre a justiça dos homens. Mas há uma justiça muito superior à justiça dos homens. Uma justiça que tudo vê. Coisas que nunca se viram, coisas que nunca se descobriram, coisas que pessoas pensam que escaparam, que ninguém soube. Acha que Deus não sabe? Acha que Deus não vê? Acha que escapa de Deus? Meus queridos irmãos, ninguém escapa de Deus. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, conhece tudo e é juiz supremo de todo o universo. Um dia, todo ser humano vai estar diante do tribunal dos céus e vai ter que prestar contas pela sua vida. O que fez, de bem, de mal, de tudo. Agora diga-me, como é que pode o ser humano pagar pelos seus erros? A Bíblia diz que a condenação é eterna, que não há apelo, que não há segunda instância, que não há juiz mais supremo do que aquele para julgar aquele caso e analisar outra vez as provas. As provas estão todas à vista e o juiz é o juiz máximo. E todo ser humano vai estar diante dele, a não ser aqueles que reconhecem que pela sua conduta, pelas suas obras, pelos seus pecados, pelas nossas falhas, merecíamos ser condenados. Mas reconhecemos que um dia Deus nos amou tanto,
João 3,16. Deus amou-nos tanto que enviou o seu Filho unigênito para que ele fosse morto em nosso lugar e para que ele desse a sua vida por nós. Leia comigo. Deus amou ao mundo. O mundo é você. Deus amou. Diga à pessoa que está ao lado. Deus amou-me a mim. E amou-te a ti. Amou tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não seja condenado, não pague pelos seus pecados e pelos seus erros, porque senão não tem como pagar, não tem como ir para trás e corrigir, não tem como apagar o que está para trás, não consegue fazer nada. Não consegue fazer mais nada, mas vai ser condenado por causa disso. Mas para que não seja condenado, mas tenha a vida eterna, tenha paz com Deus e seja apagada a sua transgressão e a sua dívida seja paga diante da justiça dos céus, só há uma pessoa que tem tanto valor, que pagou por nós todos e ainda sobra valor. Jesus pagou por todos. Não só os que nasceram há 2000 anos, mas os que nascem hoje e que vão pecar daqui a alguns anos, que hoje são inocentes demais para fazer algum pecado, mas daqui a algum tempo vão falhar, vão errar, vão se enganar, vão seguir eventualmente decisões erradas diante do trono dos céus e vão não querer saber dos conselhos e vão errar, e um dia vão se arrepender e vão dizer: Senhor, eu entendo que eu sou um daqueles que merecia ser também condenado, mas em teu amor tão grande tu disseste: Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Perdoa os seus pecados, eu pago a sua dívida. E esse pagamento torna-se efetivo para aqueles que o aceitam, não para aqueles que o rejeitam. Uma vez falei isto com uma pessoa e disse: Jesus morreu uma morte vicária. Ele disse: o que é isso, uma morte vicária? Ele disse: é uma morte substitutória. Eu disse: o que é isso? O que quer dizer uma morte substitutória? Jesus morreu em seu lugar, foi isso que eu disse. Era você que merecia estar lá. Mas ele disse: Pai, eu vou lá e eu pago por ele, se você aceitar. Ele disse: e se eu não aceitar? Um dia vai ter que o pagar você na mesma. Porque a dívida diante da justiça de Deus tem que ser paga. Ou a paga você, ou aceita o pagamento que ele fez. Quem é que me entendeu? O sacrifício de Jesus, quando eu era criança e olhava lá no altar daquela igreja velhinha católica da minha terra, eu via a cruz e Jesus, um Cristo crucificado, todo ensanguentado e todo triste, e eu pensava: o que é que isto teve de bom? O que é que isto foi necessário? Eu era criança, fiz a catequese, perguntei várias vezes: por que é que foi isto? Ai, pelos pecados. Mas eu não consigo perceber qual é o valor, qual era a necessidade, por que foi preciso isto, por que foi tão bom isto, porque chega na Páscoa e no domingo de Páscoa todos cantam glória a Deus, aleluia, graças a Deus, Ele venceu a morte e ressuscitou. O que é que quer dizer isso? E aquelas perguntas ficaram tantos anos sem resposta, até um dia alguém me ter explicado: por ser infinitamente justo, Deus tinha que me julgar, e por ser infinitamente amor, Ele tinha que me perdoar. Como ia conciliar dois vetores que se opõem? Um vai infinitamente naquele sentido, o amor de Deus. Por ser amor, Ele quer perdoar-nos, mas por ser juiz de todo o universo, Ele tem que julgar. Então a justiça de Deus tem que cumprir-se. Como é que Deus uniu estes dois vetores opostos? Um que vai num sentido e outro que vai noutro. A justiça de Deus e o amor de Deus. Foi unido na cruz. Jesus disse: que a justiça caia sobre mim, para que o teu amor se manifeste para ele. Então Deus prova o seu amor para conosco. Quando nós éramos ainda pecadores, Ele veio e morreu por nós, para nos salvar. E o maior milagre que existe é o milagre da salvação e da vida eterna.
E é esse milagre. Assim como um homem atravessou o deserto e veio ao encontro do faraó, há quase 2000 anos, um homem veio. Não havia nenhum homem aqui nesta terra para nos salvar. Deus teve que o inventar. Deus teve que o fazer. Um homem novo. Como fez Adão no princípio, Deus fez outra vez um homem. Gerou outra vez um homem. Agora já não precisou de o fazer do pó da terra, porque ele já havia uma mulher para se gerar no ventre. E Deus sujeitou-se às leis desta natureza e nasceu como um de nós. E faz-se homem. E não havia ninguém para nos salvar. E Ele disse, eu vou e salvo-os a eles. Não havia ninguém para apagar os nossos pecados e transgressões. Ele disse, eu vou e pago as transgressões deles. Não havia ninguém para morrer em meu lugar. Ele disse, eu vou e morro eu no lugar deles. E por causa disso nós somos salvos. A salvação e a vida eterna e a reconciliação com Deus, com a justiça de Deus e com um caminho novo com Deus não se dá porque a pessoa é muito boa pessoa, porque a pessoa é uma simpatia de pessoa, porque o mais simpático e a pessoa mais bondosa, todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e todos caíram da glória de Deus. Todos erraram e se afastaram de Deus. Em 2 Coríntios 5:21, leia comigo o que é que a Escritura diz e terminamos. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, aquele que nunca falhou, que nunca errou, que nunca cometeu nada injusto ou imperfeito ou nada de errado, Deus o fez pecado por nós. Deus o colocou no nosso lugar, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, para que em Cristo nós recebêssemos. Houve uma troca. Deus colocou o nosso pecado sobre ele e colocou a perfeição dele, a justiça dele sobre a nossa vida. Deus pegou naquilo que de mal havia em nós e colocou em Cristo. E pegou em tudo de bom que estava nele e colocou em nós. E disse, agora eu já vos posso receber como filhos. A partir de agora, comecem a caminhar o meu caminho e sigam-me. Façam uma aliança comigo para viver na minha palavra e não voltar mais para viver uma vida sem Deus. A escolha é de todos aqueles que ouvem. Vou viver uma vida com Deus ou sem Deus? Vou aceitar esta aliança com Deus ou vou rejeitar esta aliança com Deus? E a todos aqueles que o aceitam, a todos aqueles que recebem esta aliança com Deus, João capítulo 1, versículo 12, a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus. Os que creem no seu nome, os que creem naquilo que Ele veio fazer, os que creem naquilo que Jesus fez. Quando você entende o que é que Jesus veio fazer e percebe que Ele veio para fazer algo muito maior do que aqueles cordeiros do Egito, porque aqueles livraram-no do faraó, mas era um sangue simbólico. Deus não permitiu que o destruidor entrasse nas casas onde aquele sangue estava aspergido. Hoje o sangue que está aspergido sobre a sua vida é o sangue de Jesus. O diabo não pode entrar na sua vida, não pode entrar na sua casa, não pode entrar no seu trabalho, não pode entrar na sua família, nas suas finanças, nos seus sonhos. Ele vai ser mantido lá fora. Diga comigo assim, que o destruidor fique lá fora, porque eu faço uma aliança com Deus. Páscoa é uma passagem da escravidão para a liberdade, da condenação para a salvação, da escravidão para ser filho do Deus Altíssimo. Como o filho pródigo que ficou lá no meio da pocilga e dos porcos a comer bolota e foi depois recebido em casa como filho e com uma grande festa. Você é recebido como filho pródigo e aceito como filho, como filha de Deus. Quando toma essa decisão de dizer, eu quero esta aliança com Deus, eu faço esta aliança com Deus. Isso é para todos os nossos irmãos que estão a ouvir esta palavra, para todos os nossos amigos que estão a ouvir também, nas casas e nas famílias onde essa palavra chegar. Hoje façam uma aliança com Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Diga comigo, Senhor, eu celebro hoje a minha aliança com Deus, a minha gratidão de tudo o que Deus fez por nós, tudo o que Deus realizou em favor da nossa vida.
Tudo o que Deus veio trazer, veio fazer. Ele é o Salvador. Ele é aquele que entregou a sua vida, aquele que tem um nome que é acima de todos os nomes, e aquele que foi à cruz entregar a sua vida para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados e para vencer a morte, porque a morte não podia, a ele, a morte não conseguia derrotar. E por isso nós hoje celebramos a vida, celebramos a reconciliação com Deus, celebramos a nossa aliança com Deus, celebramos a nossa entrega da nossa vida nas mãos de Deus, celebramos diante do teu trono.